vocês. Estou aqui de novo para um bate-papo contigo sobre questão neurolinguística, nossos mapas mentais, nossos drives que foram instalados na nossa infância e que afetam diretamente no nosso dia a dia. Por isso eu sempre recomendo para a gente se desafiar, para a gente reconfigurar nossa mente, porque tudo aquilo que foi instalado na nossa infância, ela dita o rumo da nossa vida. O nosso destino, ele foi escrito lá no passado e ele pode ser reprogramado no dia a dia, mas a gente tem que ter consciência disso. Por isso eu sempre recomendo para todo mundo, para se desafiar, ter novas experiências, frequentar novos ambientes, conhecer novas pessoas, que assim a gente vai ter novas ideias, vai ter novas ações, nós vamos ter novos resultados. O último desafio que eu me propus foi montar o cubo mágico. Já estou algumas horas me dedicando a ele, não são horas seguidas, obviamente, mas eu estou me dedicando nele e já estou quase lá. Já montei a face branca, já estou com as duas fileiras definidas aqui no cubo e espero hoje finalizá-lo. Depois eu vou, quando eu tiver feito a finalização deles, eu vou montar aqui para vocês verem como tudo é possível, basta a gente se dedicar, e porém nada vem fácil. Já dediquei acredito que umas 8 horas já para treinar esse cubo mágico. Inclusive eu estava treinando um outro que eu peguei emprestado do meu sobrinho e ele acabou desmontando duas peças, e quando eu montei, eu acredito que eu devo ter montado invertido, eu não conseguia finalizar. Eu fui pesquisar no YouTube e um cara que é um fera no cubo, ele mostrou qual era a configuração do cubo na última camada. Se não tivesse aquelas configurações é porque ele provavelmente teria sido desmontado. Foi o meu caso. Eu fui lá, comprei um novo cubo daí e retomei a minha maratona intelectual. É bem interessante, a gente aumenta a nossa capacidade de visão, de encaixes. É bem interessante, assim, eu sugiro que todo mundo se desafie, e nada melhor do que a gente investir em nós mesmos. Com isso a gente consegue clarear as nossas ideias e a gente vai ter novos insights para várias coisas. Parece uma coisa tão simples, mas eu acredito que seja bem útil para qualquer pessoa que queira evoluir, subir de nível, se desafiar constantemente, conhecer novos lugares, novas pessoas, que a gente vai ter novas ideias, a gente vai ter novas ações e vai ter novos resultados. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar sempre com os mesmos resultados. Muita coisa nos impede de seguir adiante por causa da configuração que foi feita lá na infância. A gente é cheio de bloqueio que foram causados involuntariamente pelos nossos pais. Ou eram superprotetores, ou abandonaram totalmente os filhos. Isso tudo acaba afetando na nossa questão, na nossa conduta, nos nossos comportamentos, nas nossas ações. A gente tem que cortar esse cordão umbilical da mãe também, porque às vezes somos adultos que são muito vinculados aos pais, e pais, depois que a gente sai de casa, eles são parentes, eles não são mais nossa família, né? Nossa família é aquele núcleo que a gente vive ali, marido, esposa, filhos, pais, mães, netos, isso são parentes, né? Por mais que seja doído, família é aquele núcleo que está composto ali. A partir do momento que o filho sai de casa, ele não faz mais parte daquela família, mas acaba sendo um parente. Porém, aqueles drivers mentais que foram instalados na nossa infância, ou seja, de muita proteção ou de muita repressão, elas influenciam no nosso dia a dia e nos impedem de prosperar, nos impede a gente ir para o próximo nível. Para a gente ir para o próximo nível, a gente tem que reconfigurar, perdoar o passado. Não tem como a gente esquecer o passado, não. A gente tem que se ressignificar o passado, entender que tudo que nossos pais fizeram foi o melhor que eles puderam nos dar, e que eles também têm uma carga dos avós, dos bisavós, e quando a gente consegue descobrir isso, a gente consegue virar a chave e treinar no dia a dia para mudar de nível. Não basta a gente ter ciência disso que está tudo resolvido, não, a gente tem que se esforçar diariamente. Começar a dormir cedo, acordar cedo, tomar bastante água, porque tudo aquilo que foi configurado na gente na nossa infância, ela influencia hoje. As coisas que a gente ouve, a maneira que a gente
organiza a nossa casa, a alimentação, ela está totalmente ligada à nossa infância. Por isso é importante a gente ressignificar o passado para a gente evoluir. Aquilo que foi de bom a gente mantém e aqueles vícios que nos foram instalados a gente tem que eliminar. Com isso a gente muda de nível, a gente passa de fase e sem ter uma mágoa do passado, mas tem que ter muita honra, né? Na Bíblia está escrito que é para honrar pai e mãe, para a gente aceitar como eles são. Não adianta a gente querer mudá-los, a gente tem que mudar os nossos pensamentos, a nossa configuração que foi feita e instalar novos drivers mentais. Por isso é bem importante a ambiência. Quais são os ambientes que a gente tem frequentado? Porque os ambientes que a gente frequenta, eles influenciam diretamente no nosso dia a dia. Tem estudos e várias teorias que dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente anda. Por isso a gente deve prestar atenção com quem que a gente tem andado. Se a gente quer ficar com o corpão shapeado, não adianta a gente ficar andando com um amigo do boteco. A gente tem que começar a andar com o pessoal da academia. Se quer virar um piloto de corrida, tem que andar com quem está na área de corrida, que corre de carro, de kart. Tem que estar nesse meio. A ambiência, ela molda o nosso caráter e os nossos comportamentos. E muitas vezes a gente reclama que não está contente com os nossos resultados, mas a gente não muda o nosso comportamento. E é impossível a gente ter resultados diferentes se a gente ficar fazendo o mesmo caminho no dia a dia. Por isso é importante a gente se desafiar, ter novas experiências, nem que seja pegando um trajeto diferente para o nosso trabalho, para a escola, para o lazer, ir em lugares diferentes também, ir num restaurante diferente, conversar com pessoas diferentes. Tem pessoas que a gente passa todo dia, anos ali, a gente não sabe o nome do zelador do prédio, da pessoa que limpa o hall, a gente mal sabe quem é, se encontrar. E às vezes essas pessoas têm experiências incríveis para passar para a gente. Aquelas pessoas que a gente menos espera são as que nos trazem insights e visões que são transformadoras. Fica a minha dica então, se desafie essa semana. Comece uma nova leitura, leia um parágrafo por dia. É difícil, né? Se a gente não tem um hábito de leitura. Comece a ler um parágrafo por dia, não queira ler um capítulo inteiro ou um livro inteiro. E não deixa para amanhã, tanto a questão de leitura como atividade física. Começa no dia a dia. Vou caminhar 5 minutos hoje, vai indo. No final de um ano isso vai dar um volume gigantesco. E a nossa qualidade de vida aumenta, nosso humor aumenta também, e a gente vai ter novas ideias. Por isso fica a minha dica da semana. Ambiência. Frequenta novos ambientes que vocês vão ter novos resultados. Um beijão no coração, forte abraço, deixa um comentário aí se tiver alguma ideia, uma sugestão, uma crítica, que eu te respondo no próximo vídeo. Até a próxima, gente.